Sejam bem-vindos aqui ao podcast Morreu Maria Preá. Hoje nossa convidada é Fabrícia Dantas, né? Assistente social aqui da UFESA Campus Angicos. Falar aqui um pouco aqui dela, que possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É Mossoró, pela UERN também. Então, com a irmã aqui que eu também fiz lá, né? Mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado sim. Atualmente é coordenadora de assuntos estudantis e assistente social efetiva da UFESA, né, Campus Angicos. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase em serviço social, na educação superior, atuando principalmente nas áreas de ensino superior, assistência estudantil, serviço social na educação e exercício profissional. Então essa aqui é a Fabrícia Dantas de Souza. E aí, Fabrícia? Obrigado por ter aceitado o convite, antes de mais nada, viu? E você não sabe a satisfação de estar aqui hoje. Lavei tanto prato assistindo o podcast Morreu Maria Preá e hoje estou aqui como convidada. É uma grande satisfação. Gostaria de fazer um destaque, né? Assistente social da UFESA Campus Angicos. Primeira e única, né? É mesmo. Primeira e única. O campus tem mais de 10 anos de fundação. O campus foi fundado em 2009. Eu cheguei em Angicos em 2013. E desde então tenho sido, né, a única profissional de serviço social do campus até hoje. Primeira e única assistente você social. Você é chefe de si mesma? Você é chefe de todo o setor. Né, tenho acumulado essa função de assistente social e coordenadora de assuntos estudantis. E tem sido um desafio enorme. Garantir a assistência estudantil, trabalhar com assistência estudantil no semiárido Potiguar. Mas tenho muito orgulho de estar aqui hoje como assistente social, como a primeira fundadora do setor de serviço social, e aproveito até para fazer um adendo, viu, Stephenson? Porque as pessoas chamam muito assistência social, né? Mas manda lá para assistência social. Onde é o setor de assistência social do campus, né? E a assistência social, ela é uma política pública também área de atuação do e da assistente social, mas outro campo de atuação. A assistência social ela é executada no âmbito dos municípios, através de equipamentos sociais muito conhecidos, como CRAS, CREAS, o setor de cadastro único. E no âmbito do ensino superior, nós atuamos dentro da assistência estudantil. Também existem outros campos de atuação do assistente social na educação superior. Na UFESA, no âmbito da UFESA, por exemplo, nós temos colegas profissionais na PROGEP, né, na gestão de pessoas, atuando com a gestão de pessoas, no núcleo de práticas jurídicas. Em outros campos maiores, né, como é o caso da UFRN, existem outros diversos setores em que o assistente social também é lotado. A nossa atuação é no sentido da garantia de direitos. No caso da educação superior, o direito à educação superior, né, o direito à educação. E essa atuação profissional ela pode se dar em diversos setores. Bem explicativo. Tem certas coisas que realmente que eu não sabia sobre assistência social, a assistência social. Então, a gente diz que existe o setor de serviço social. Né? A assistência social... Que é o nome do curso, né? É o nome do curso. É o nome do curso. Parece que depois que você se forma, você muda, né? No âmbito dos campos descentralizados da UFESA, o serviço social está inserido dentro das coordenadorias de assuntos estudantis, que são as COAs. Mas, antes da gente voltar isso para a assistência social, eu estava lendo aqui, não tem de onde você veio, não sei, é Caicó, é Natal, é Mossoró, né? Eu vi aqui que você passou por vários locais. Você é natural de onde? Sabe aquela história que você é de vários lugares, você não é de canto nenhum? Mas brincadeiras à parte, minha origem é caicoense, sou seridoense, nascida e criada em Caicó. Todos os meus familiares moram em Caicó, meus pais moram em Caicó.
E atualmente eu moro em Natal e cursei minha graduação em Mossoró. Morei 5 anos em Mossoró. Depois da graduação ainda passei 1 ano trabalhando lá, na Casa de Saúde Ser Rosado, hoje atualmente a APAMIN. E foi quando eu trilhei um percurso até chegar em Angicos. Eu costumo dizer que Angicos é o lugar mais perto onde eu trabalho, mais perto da minha casa onde eu trabalhei até hoje. Depois da conclusão da graduação, eu fui convidada para trabalhar no município de Aracati. Foi uma experiência fantástica. Adoro os cearenses. Eu acho que os cearenses... Obrigado, eu sou cearense, viu? Eu acho que os cearenses têm um senso de humor incrível. Eu adoro essa energia boa de boas risadas, né? De levar a vida com mais leveza. Então, foi um período muito, muito feliz da minha vida. Trabalhando na prefeitura, a convite... de uma colega que foi trabalhar lá e aí tinha necessidade do profissional e aí eu fui trabalhar na assistência social. E ficou lá 2 anos, né? 2 anos. Eu trabalhava no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e o meu CRAS ele tinha uma especificidade que ele era volante. Era um CRAS itinerante. A equipe que se deslocava para as comunidades, eu trabalhava com comunidades rurais e a equipe que se deslocava para fazer o atendimento. E a minha área de abrangência, o meu território, era o território do litoral. Então, eu atendia... Eu já ia perguntar isso. Canoa Quebrada, Quixaba, Majorlândia. Exatamente. Então, eu atendia a partir de uma comunidade chamada Cumbi, e passava ali por Canoa Quebrada, Majorlândia, Quixaba, Retirinho, Lagoa do Mato, e ia até Caneco Amassado, isso eu não que conheço. é vizinho a... ai, meu Deus do céu... a comunidade que é divisa com Mossoró. Já, né? Então, o meu território de abrangência era toda... Cacimba Funda. Cacimba Funda. Cacimba Funda. Porque fica mesmo na BR, Cacimba Isso, Funda. Exatamente. Então, foi um período de grande aprendizado profissional. Você citou aí Canoa Quebrada, Majorlândia, que o pessoal conhece como muito local turístico, que geralmente o local turístico tem dinheiro, tem não sei o quê, mas o pessoal não vê a necessidade do povo, muita gente não conhece, né? E você passou por isso, você viu como é a realidade. Não é só o que o pessoal bota ali na TV, as praias de Canoa Quebrada, tirar foto naquele pessoal lá, né? No símbolo, né? Então, é uma área de grande vulnerabilidade social, sim. Também. E com expressões da questão social graves, como exploração da mão de obra do trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, era uma demanda muito desafiadora. E é até importante falar sobre isso aqui, porque também tem relação com o meu exercício profissional hoje. Então, tive essa trajetória no Ceará, né, em Canoa Quebrada. Eu era contratada da prefeitura, ou seja, era um vínculo instável. E foi quando eu comecei a perceber, eu como capricorniana... Também. Eu como capricorniana, apesar de não acreditar fielmente em signos, né? Você é igual a mim mesmo, é capricorniano, porque eu acho que capricorniano é o signo que não acredita em signo. Então, primeiramente porque eu sou cristã, católica, né? Venho da fé católica, tenho uma família muito católica. Além disso, eu não tenho aquela coisa, vou ler meu horóscopo para saber o que vai acontecer. Mas eu acho interessante que algumas amigas gostam muito de horóscopo e falam muito, você é uma capricorniana nata, né? Mas assim, não creio fielmente nisso, apesar de algumas características baterem. Então, eu comecei a sentir a necessidade de uma estabilidade. Então, a gente trabalhava por contrato, trabalhava 1 ano,
né? E, aliás, era a cada 6 meses. Trabalhava 6 meses, e aí? Vai renovar o contrato? Não vai? E ficava naquela coisa. Então, eu comecei a perceber que eu precisava de uma estabilidade. E comecei a fazer concursos. Em 2010, foi o boom de concursos municipais aqui no Rio Grande do Norte. Nos municípios, estava muito recorrente, principalmente também por causa da expansão dos serviços de assistência social, de CRAS, de CREAS. Foi um período de grande abertura desses equipamentos de assistência social. Então, tinha a grande necessidade dos profissionais. Então, em 2010, quando eu estava em Aracati, eu passei no meu primeiro concurso público, que foi no município de Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó. Que é mais próximo da Paraíba, né? Divisa com a Paraíba, com Várzea, na Paraíba. Então, voltei para Caicó, voltei para morar em Caicó, depois de... Aí já fazia 7 ou 8 anos que eu havia saído de casa. Ingressei na graduação na UERN em 2003. Vou voltar um pouquinho, Stefferson. Vou voltar um pouquinho essa trajetória, porque como eu trabalho com assistência estudantil, eu queria também trazer minha experiência enquanto estudante. Justo. Então, em 2003, eu... aliás, né, me preparei... Só um detalhe. Você entrou na UERN em que ano? Em 2003. Ah, eu entrei em 2002. Lá você... Em 2003. Então, como eu disse, nascida e criada em Caicó, e aí comecei a me preparar para o vestibular. Em 2002, nessa época, era vestibular. Em 2002, eu acho que eu prestei o primeiro Enem, que era uma experiência, não contava como nota para nada, né? Então, eu fiz o primeiro Enem. Participei como uma experiência, como uma preparação para o vestibular. E fiquei naquela dúvida, né? Eu só tinha uma certeza que eu era da área de humanas. Era a única certeza que eu tinha. Então você não tinha certeza ainda se ia para serviço social ou ciência social? Não, e foi bem... Porque tem gente que confunde, né? Em ciência social e serviço social. E aí é uma história interessante essa. A única certeza que eu tinha era que eu era da área de humanas. E aí, por ser de Caicó e ter um campus da UFRN em Caicó, né, o SERES, nessa época, o curso de Direito era o mais concorrido. Então, eu não vislumbrava muito essa área, também não tinha uma identificação com a área de Direito. E veio as primeiras ações de inclusão no ensino superior naquela época, que foi a isenção da taxa de vestibular da UERN. Foi o primeiro ano que a taxa era isenta para alunos de escola pública. Foi uma coisa assim. Eu também fui isento em 2002, mas não era para todo mundo. Tinha um edital e eu recebia o benefício de ser isento, mas eu era de escola pública, mas não, eu tive que passar por um edital. Então, Steph, se eu estiver falhando aqui com alguma informação, né, porque faz muito tempo, mas era algo nesse sentido, que eu ganhei a isenção da inscrição do vestibular, que era vestibular. Da UERN. E aí, no dia que eu fui fazer a inscrição, uma fila enorme, muita gente e tal, e eu naquela, né, então, na UFRN, eu fui tentar pedagogia. Fiz a opção por pedagogia porque era o curso da área de humanas que eu via que eu tinha mais afinidade, né, dentre os cursos da UFRN em Caicó. E fui fazer o vestibular da UERN por causa da oportunidade. Não vou pagar nada para fazer mesmo. Eu lembro que eu tive a isenção, se eu não me engano, era por ser de escola pública, mas enfim. E na hora que eu fui fazer a inscrição, uma lista enorme de cursos. Eu digo, eita, e na UERN aqui? Não, vou fazer pedagogia não, já vou fazer na UFRN. O que é que eu vou fazer na UERN? E tinha uma pessoa assim do meu lado, né? Aí a pessoa disse assim, eu não sei se eu vou fazer ciências sociais ou serviço social. Eu disse, irmão, qual a diferença? Qual a diferença? Você sabe qual a diferença? Porque aí ela disse, eu não sei não, eu vou fazer ciências sociais. Eu disse, então, eu vou fazer serviço social. Então, foi assim que você decidiu por serviço social. Então, eu vou fazer serviço social. E aí, fiz serviço social.
na UERN e pedagogia na UFRN, e os resultados saíram um dia após o outro, em 2003. Na UFRN, eu tive o resultado de ficar em segundo lugar no curso de pedagogia. Era um resultado que eu não esperava, apesar de ter me preparado, ter feito cursinho e tudo. E fiquei muito feliz, minha família comemorou muito, porque eu fui a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior. Eu fui a primeira neta da minha avó a chegar no ensino superior. Né, assim, é bem emocionante. Emocionante, sim. Meus pais não tiveram essa oportunidade. Meu pai era funcionário público estadual, ele era motorista do DER. E é uma coisa muito, muito interessante, porque hoje eu lembro muito do meu pai quando eu ando com os motoristas aqui, né, que eles levam os técnicos para fazerem atividades, né, e tal. E eu lembro muito do meu pai, né, que... Você deve viajar bastante, né? Isso. Deve ter muito contato com os motoristas, né? Então, aí eu lembro muito do meu pai. Eu disse, poxa, um dia foi meu pai que levava os técnicos. Ele trabalhava muito com engenheiros, com os engenheiros civis que trabalhavam nas estradas e etc. Bom, enfim, né, meus pais não tiveram essa oportunidade. Minha mãe é dona de casa, eles vieram da zona rural, assim como toda a minha família. Então, foi muito gratificante ter conquistado esse marco, né, de ser a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior. E aí veio o resultado da UERN no outro dia e eu estava aprovada em 15º lugar no curso de serviço social em Mossoró. E aí veio aquele questionamento. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu sempre fui uma pessoa que gosta do desafio. Nunca me conformei com o fácil. De ficar onde está, né? De ficar ali por uma comodidade. De ficar ali por uma comodidade. E eu lembro muito do meu pai chegando em casa e eu comemorando que tinha passado no segundo vestibular. E ele perguntou o que era que eu queria. Né? Assim, onde a expectativa era que se dissesse, não, você vai cursar pedagogia porque você vai ficar em casa. E eu lembro muito dele perguntando, e você, o que é que você quer? E eu não sabia o que era que o serviço social fazia, eu não sabia o que era que o assistente social fazia. Eu disse, mas eu quero descobrir. Eu quero esse desafio. E ele disse, então você vai. Então, meu pai, com toda a humildade dele, meu pai é uma pessoa muito humilde, né? E minha mãe também, abraçaram esse meu sonho. Stephenson, não conhecia absolutamente ninguém em Mossoró. Absolutamente ninguém. E por que é importante voltar a essa trajetória? Porque hoje eu vejo a importância das ações de assistência estudantil. Nunca tinha ido em Mossoró, só tinha ido a primeira vez para fazer o vestibular. Fiquei na casa do amigo de um amigo. Uma pessoa que me recebeu, não sabia nem de onde eu tinha saído, me recebeu, nessa época eram 4 dias de prova, e me recebeu esses 4 dias na casa dela para fazer as provas do vestibular da UERN. Foi a única vez que eu tinha ido a Mossoró. E aí eu disse, não, é isso que eu quero. Não sei o que um assistente social faz, mas eu vou descobrir. E aí foi muito desafiador. Meus pais não tinham condições financeiras de me manter, né? E aí tinham pessoas que diziam, olha, esse negócio não vai dar certo. Quem não pode com o pote não pede na rodinha. Exatamente. Então, assim, houve uma série de desmotivações, não vou dizer de torcidas contra, mas de pessoas dizendo, olha, é arriscado, vocês não vão conseguir manter essa menina lá. Isso não vai dar certo. E meu pai, com toda a humildade, minha família abraçou essa causa. E aí, por isso que eu me emociono quando eu digo assim, que eu fui a primeira pessoa, porque todo mundo ajudou da forma que podia. Eu lembro que a minha tia,
tinha casado, né? E no enxoval, ela tirou peças do enxoval dela, ela me deu uma toalha que era do enxoval dela de casamento para fazer o meu enxoval em Mossoró. E todo mundo ajudou da forma que podia. Nessa época, minha avó ainda era viva e não mediu esforço. Ela ia para o supermercado fazer as compras dela e ela botava ali um desodorante, um sabonete, né? Então, e foi dessa forma que eu cheguei em Mossoró, com a ajuda dos meus familiares e com muita fé em Deus. Foi um período muito difícil. Tinha algumas pessoas de Caicó também que passaram no mesmo vestibular, isso em 2003, quando iniciei o curso. E fui morar com algumas pessoas, dividindo e tal. E a gente sabe o quanto é difícil a convivência. Algumas convivências foram conflituosas. Então, vou sair daqui, vou para cá. Nessa época não tinha celular, então eu ligava de orelhão a cobrar para casa da minha avó. Não, você não tinha, mas algumas pessoas que tinham mais poder. Mas era algo muito raro. Era algo muito raro. O celular ele foi se popularizar, eu acho assim, que para 2005. Meu celular foi 2005. Meu primeiro foi 2005, 2006. Então era por aí, né? Então eu ligava, eu marcava um horário com a minha mãe ia para casa da minha avó e naquele horário eu ligava a cobrar do orelhão para dar notícias, né, para fazer contato. E eu lembro que as primeiras ligações eram só choro. Era só choro. E aí minha mãe dizia, vem embora, você não precisa ficar aí, não. Mas ir embora nunca passou pela minha cabeça. Não era opção. Não era opção. E mas vai melhorar, mas vai dar certo. Então, a única ação de assistência ao estudante que existia em Mossoró nessa época era uma residência, né? Era uma casa... A residência, eu lembro porque eu ia concorrer da UERN, a casa abriu em 2002. Então, quando você entrou, já tinha uma casa. Isso. Mas era uma casa que eram umas 30 pessoas. Literalmente era a casa. Exatamente. Era a casa. Eu lembro. Era a casa, né? Tá aqui a casa. Vocês se virem. Era uma demanda enorme, porque Mossoró acolhe estudantes de todo o Rio Grande do Norte e estados vizinhos. Então, era uma demanda enorme. Não existia um setor organizado de seleção, não existia uma seleção, na verdade. Então, era aquela coisa assim, bem difícil mesmo, embora tinham algumas pessoas da minha turma que conseguiram ingressar, mas não foi o meu caso. E não existia restaurante universitário, existia Dona Maria lá no centro de convivência da UERN, que vendia uma coxinha e uma coquinha por um preço acessível, né? Mas não existia refeição. Para almoçar, eu ia com barriga cheia, lá em Mossoró. Não conheço a realidade hoje, mas também não tinha sistema de circular, não tinha ônibus. Então, existia a parada da carona, lá em frente a Cobal. A UFES ainda, no final do meu, lá para 2005, 2006, que você falou do circular, como ela não tinha restaurante universitário, a UFES tinha um ônibus que levava até o Barriga Cheia, até o restaurante popular. Mas isso foi mais já pro final do curso, hoje já tem RU, né? Então, aí existia a parada da carona lá em frente a Cobal. Eu morava ali pelo centro, em Mossoró, e a gente ia para a parada da carona, dispor da boa vontade das pessoas que estavam indo nos seus carros de dar carona. E era assim que a gente chegava na universidade. Eu peguei muita carona assim também. E era assim que a gente chegava na universidade, através da boa vontade das pessoas. Muitas vezes eram professores, eram técnicos e até os próprios estudantes, aqueles que tinham uma condição melhor. Então, tinha uma amiga, Isabel, que era minha colega de curso, que o pai dela todos os dias ia deixar. Então, eu ficava ali naquela expectativa, porque na hora que o pai de Isabel parasse, assim, tinha que ser muito ágil, tinha que correr. Tinha que correr, porque senão outra pessoa entrava e pegava o lugar. E pegava o lugar. E assim, tinham pessoas muito ousadas mesmo. Então era assim que eu chegava na universidade, através da boa vontade das pessoas. Na volta do mesmo jeito, também ficava na parada da carona. Onde hoje Repete ali. E aí pegava carona pro centro e de lá ia pro Barriga Cheia, enfrentava
filas quilométricas, junto com o pessoal do comércio, junto com o pessoal que trabalhava na construção civil, pessoas de rua, enfim. Para você se localizar, hoje é onde? Na Baixada do Hotel Ibis. Isso. É na Baixada do Hotel Ibis. E vinha todos os alunos da UFESA, da UERN, de todo jeito na fila. Você ficava ali 1 hora na fila. Tranquilo, você ficava. Tranquilo. E era um restaurante popular, o valor da refeição era R$1. Era R$1. Então, assim, fazia total diferença na minha permanência. Então, assim, foi minha trajetória. Até que, mais ou menos 2 ou 3 anos depois do curso, que eu tinha iniciado o curso, eu consegui... Foi quando nós fomos pagar os estágios obrigatórios do curso. E eu fui fazer meu estágio curricular na Casa de Saúde Ser Rosado. E aí, depois de um tempo de atuação, a assistente social de lá disse, não, eu preciso de alguém que esteja aqui todos os dias. Eu preciso de uma estagiária remunerada. E, dentre o grupo, eu fui a escolhida da nossa supervisora de estágio, Fátima Oliveira, que eu faço questão de dar nomes, porque foram pessoas muito importantes na minha trajetória. Então, Fátima Oliveira, assistente social lá de Mossoró, acredito que hoje ela esteja aposentada, me acolheu e eu consegui esse estágio remunerado. Então, com isso, eu consegui desafogar também minha mãe. E seu primeiro celular também, aí. Foi. O primeiro celular. Eu acho que 2005, mais ou menos. E aí, existia uma rotatividade até então, né? Morava com outro. Não deu certo aqui, vamos pra cá, não sei o quê. Aí eu disse, pronto, acabou agora. Eu vou morar sozinha. Acabou agora, né? Vou morar sozinha. Então, o valor da bolsa de estágio, tipo, o aluguel, vamos dizer, era R$200. Eu recebia 250 e ficava ali com R$50 para passar o mês todinho. Mas, no final, foi uma decisão acertada, porque eu consegui ganhar qualidade de vida em alguns aspectos, né? A gente sabe que a convivência é difícil, então, vinha algumas... tive de dividir apartamento com pessoas... Aí dava muito certo no começo, era muito legal. Aí, no meio do caminho, a coisa desandava, né? Teve o caso de uma colega que eu me dava muito bem com ela. Aí, de repente, ela arrumou um namorado. E aí, a gente morava num kitnet, Stephenson, menor do que isso aqui. Menor do que essa sala. E aí, o rapaz vivia lá. Eu disse, não, aí assim não tá, né? Então, assim, eu disse, não, a minha independência chegou agora, né? Vou morar sozinha. E era um kitnet bem pequenininho, que foi ponto de apoio para muitos dos meus colegas, porque era bem no centro de Mossoró, ali em frente ao Acel. Tá, você Em frente ao Acel, ali onde tem as paradas para Icapuí, né? Dos carros para Icapuí, ali, Tibau. E foi onde eu fiquei até concluir o curso. Quando eu concluí o curso, já não podia mais ficar como estagiária, a instituição me contratou como auxiliar de recursos humanos. Fui trabalhar com recursos humanos, né? Com a parte de funcionários, mas não era como assistente social. E aí, pronto, aí agora a gente volta lá para Aracati. Aí agora a gente volta lá para Aracati. Que foi que você... Não, lá você tinha sido convidada, né? Por uma colega para trabalhar lá. Isso. Aí eu estava lá como auxiliar de recursos humanos, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, né? Depois de concluído o curso. Aí recebi o convite de uma colega, Ellen, que estava trabalhando em Aracati, tinha necessidade, e aí passei por uma entrevista e fui selecionada, fui trabalhar em Aracati. Pronto. Quando estava em Aracati, aí veio a necessidade da estabilidade, essa coisa de, é hoje, não sei se vai ser amanhã. A gente ficava limitada até de fazer algum investimento, de comprar alguma coisa, porque não sabia a realidade. Aí foi quando eu fui para Ouro Branco. Ouro Branco foi o primeiro município que eu trabalhei e continuei fazendo concursos. Acumulei algumas aprovações em concursos. Tive na prefeitura de Santa Cruz, que é pertinho de Natal. Passei na prefeitura de Florânia,
alguns municípios ali do Seridó e terminei saindo de Ouro Branco para a Prefeitura de Serra Negra do Norte. Trabalhei lá acho que 3 anos e foi quando eu me deparei e comecei a ver que a realidade de trabalhar no Poder Executivo Municipal é bem desafiadora. Trabalhar em prefeitura é algo bem delicado. Mas aí você já era concursada, né? Já era concursada. Mesmo tendo a estabilidade, nós nos deparávamos com grandes desafios. Com todo respeito por todas as prefeituras que eu passei, mas é uma realidade diferente, onde existem relações de poder, existem situações bem delicadas mesmo, em que o profissional se depara com relações delicadas de trabalho. E eu imagino para o assistente social Exato. que lida com vulnerabilidade o tempo todo. Exatamente. Né? Então trabalhar na assistência social em CRAS e CREAS é muito desafiador, porque o objetivo da política é suavizar, é minimizar a situação de vulnerabilidade social das famílias, é tirar as pessoas da situação de violação de direitos, no caso do CREAS, que em Serra Negra do Norte eu trabalhei no CREAS. Então, eu trabalhava com famílias, com mulheres, com crianças e adolescentes em situação de violação de direitos, situação de violência e etc. E é muito difícil você conseguir visualizar o resultado da sua prática profissional nesses espaços. Não é impossível, a gente consegue minimizar, a gente consegue suavizar, mas é difícil você dizer assim, conseguir tirar aquela mulher da situação de violência em que ela vivia. Uma coisa do que eu admiro muito nos assistentes sociais é a seguinte: eles têm que ter um nível de empatia muito grande. Para quem trabalha diretamente com a população vulnerável, tem que ter... Porque, por exemplo, eu sou matemático, trabalho com estatística, então eu vejo números. Quando alguém diz, tantos milhões passando fome, beleza, isso é um número triste, é uma realidade triste. Mas você vê uma pessoa passando fome, você vê a dificuldade. É completamente diferente. É isso que a minha admiração em relação a... Eu não estou falando só fome, não. Outras, diversas situações que podem acontecer. Então, assim, a nossa prática profissional é bastante limitada nesses espaços. E foi quando eu comecei a problematizar. Olha, eu não vou me acomodar com isso aqui. Né? É uma área importantíssima, muito estratégica. Porém, eu acho que eu consigo contribuir melhor em outras políticas. E foi quando eu continuei nessa coisa do concurso público. Aí, em 2012, tiveram vários concursos públicos em universidades. Foi quando também teve a expansão e chega, meu Deus do céu, a regulamentação do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PENAS. Então, as universidades começaram a sentir a necessidade de ter o profissional de serviço social atuando nessa área, depois da regulamentação da assistência estudantil. Como eu disse, né? Lá em 2000, anteriormente a 2010, existiam algumas ações isoladas das instituições de ensino superior. Algumas ações isoladas. Não era institucional, não? Não era institucional. Tipo, no caso da UERN, existia essa moradia, mas era algo que não tinha recurso para isso. Né? Tirava-se recurso recurso próprio da instituição. Não existia injeção de recursos, né, nessa área. Né? Então, anteriormente a 2010, aqui e acolá existia uma universidade que tinha restaurante ou moradia estudantil. Então, a partir de 2010, com a regulamentação, com a aprovação com a instituição do PENAS, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, então começou a se investir nessa área. E aí foi se abrindo o campo para o serviço social na educação superior. E aí eu comecei a fazer concurso nessa área.
Fiz concurso na UFRN, fiz concurso para o IFRN, que também teve um grande número de vagas nessa época. Fiz para Ministério Público, Judiciário, TJ da Paraíba, foi o TJ Concurseira profissional. Comecei a investir em concurso novamente, porque eu via que aquela situação não estava me realizando profissionalmente. Então, comecei a fazer concurso e tal, e aí fiquei aprovada, fiquei classificada no concurso da UFES. E aí foi muito interessante, porque esse meu concurso foi o de 2011, foi em 2011, e o edital, né, foi lançado em 2011. Eu acho que a prova foi em 2012. E assim, foi um concurso com muita polêmica. Foi o último concurso da UFES que teve prova de títulos, além da prova escrita. E aí, quando saiu o primeiro resultado, classificava até 5 candidatos. Eu fiquei em 5º lugar. E eu fiquei porque era uma vaga feliz. só, né? Só era uma vaga. E é vezes 5. Isso. Só era uma vaga. E eu, Maria, fiquei me achando. Eu disse, ixi, Maria, fiquei em 5º lugar. Não fiquei no primeiro, mas não tem problema não. Já fiquei muito feliz. E aí, algumas colegas começaram a colocar recurso, né? E a judicializar. E aí, de repente, saía um novo resultado. E eu começava a me movimentar na lista, né? Por causa desses títulos. Começaram a questionar alguns títulos. Mas não sei quem. Não é bem assim, porque eu tenho isso, fulano não tem aquilo. Aí, de 5º, eu pulei para 3º lugar. Disse, olha as coisas melhorando. Né? E aí, depois saiu... Você estava feliz com a 5ª posição? Pois é, fui para 3º. E sem nenhuma perspectiva de ser chamado, porque era uma vaga. E aí, teve um novo processo, novo resultado. Do 3º, eu desci para o 4º. Eu disse, bom, eu não saindo das 5, estou feliz. Então, em 2013, houveram novos códigos de vaga, chegaram novos códigos de vaga na UFESA para o cargo de assistente social. Então, fui nomeada, o pessoal da Progep entrou em contato comigo e disse, olha, você vai ser nomeada, e eu ainda estava em Serra Negra do Norte. E você vai ser nomeada e a sua lotação vai ser em Pau dos Ferros. Poxa vida. Mas vai sair a nomeação no Diário Oficial da União, você aguarda e tal. Tudo bem. E aí já fiquei naquela expectativa, né? Organizando a documentação. Mas não tem problema não, vou para Pau dos Ferros. Vai ser mais um desafio e tá tudo bem. E aí, até hoje, sem entender, mas ao mesmo entendendo que foi propósito de Deus, quando saiu minha nomeação, a lotação era no Campos Angicos. E para mim foi, assim, eu lembro demais a minha felicidade, porque era o melhor cenário para mim, era Angicos. Porque eu tô aqui no meio do caminho, entre Caicó e Natal. Né? E desde que eu estava em Aracati, eu tinha um relacionamento em Natal e foi bom. Firmei residência em Natal. Então, em 2003, quando eu vim trabalhar aqui, antes, quando eu estava em Serra Negra do Norte, passava a semana lá e todo final de semana ia para Natal. Então, quando eu vim trabalhar aqui, eu disse, não, então vou firmar minha residência em Natal, né, com meu companheiro e tal, e pronto. Aí, desde então, eu moro em Natal. Hoje, consegui comprar minha residência, tenho residência fixa em Natal. Ótimo. Então, eu sou de Caicó, trabalho em Angicos, mas moro em Natal. E viveu muito tempo em Mossoró. E ainda tenho, assim, um laço forte em Mossoró, porque tenho muitos amigos em Mossoró. Pessoas da época da faculdade, né? Pessoas que me acompanham e que pode passar o tempo que for sem nos vermos. Mas sempre que a gente se fala, parece que não existiu esse lapso temporal e que o vínculo permanece o mesmo. Eu tenho grandes amigos em Mossoró, pessoas muito queridas. Você falou da sua vida estudantil. Eu tenho uma pergunta em relação lá, quando você estava na UERN. Você procurou assistente estudantil na UERN? Não existia, Stefan. Não existia nada? Não, nada.
Absolutamente. Eu só procurei a residência, eu procurei, mas realmente não existia. É como eu falei, existiam essas ações isoladas, tipo, a universidade tinha um prédio, não, vou destinar aqui para moradia dos estudantes, mas não existia previsão de recursos para isso. Era coisa somente a partir de 2010 com o Penais. Agora. Então não existia. Então, por isso que eu achei importante trazer essa minha trajetória de estudante. Até para a gente fazer um contraponto com o que eu trabalho hoje. Mas é porque é muito surreal. Você imagina, a UERN tem um curso de serviço social e dentro da própria universidade não existe um setor, né, para assistência estudantil, assistência social. Não existe. É muito... Você imaginar isso hoje é impossível. Você imaginar isso hoje é impossível. É impossível. Então, isso também se deve ao processo de redemocratização do ensino superior. Com o Reúne, com a descentralização das universidades, né? Hoje nós somos um campus, né, de uma universidade federal no interior do Rio Grande do Norte. E isso antes do Reúne não existia, não era possível. Eu acho até que com as novas regras não pode existir uma universidade numa cidade do Porto de Angicos. Eu acho que pelas não pode mais. Pois é, então, com esse processo de redemocratização do ensino superior, foi possível a instalação de campos universitários no interior dos estados. Então, a partir disso, né, tirou-se mudou o paradigma, né, do estudante ter que sair da sua casa para a capital ou para as grandes cidades, como é o caso de Mossoró. Então, hoje, é muito mais acessível para o estudante estar numa cidade do interior, né, do que ir para os grandes centros. Então, aí vim para a UFESA, iniciei essa trajetória em 2013 no Campus Angicos. Sou a primeira e a única assistente social do Campus Angicos até hoje. Só tem você no setor mesmo? De assistente social, sim. Isso é um problema, mas não é um problema só do Campus Angicos, não. Em todos os campos tem um déficit muito grande de técnico administrativo, em todos os setores, nível médio, nível superior, tá um déficit muito grande. Então, quando eu cheguei aqui, aí fui recebida, olha, você vai trabalhar com assistência ao estudante. E eu lembro como se fosse hoje a fala do meu colega Alex Uza. Ele que me recebeu quando eu entrei em exercício, ele disse assim: agora o processo seletivo da assistência estudantil vai acontecer como tem que acontecer, porque chegou a assistente social. Eu fiquei muito feliz porque dá a entender que as pessoas sabem a importância do profissional de serviço social na leitura da realidade social dos estudantes para o acesso da forma mais democrática, da forma mais justa. E estavam preocupados com isso também, isso, né? E, obviamente, que a fala dele não foi no sentido de dizer que quem estava fazendo não estava fazendo direito, né? Que fica esse registro. Mas eu fiquei muito feliz. E aí comecei a me inteirar das ações, como é que aconteciam. E comecei também a me contagiar pelo clima universitário. Cheguei aqui, me deparei com vários professores universitários, tinha mestrado, doutorado, e comecei também a conviver com colegas técnicos que já tinham passado pelo mestrado. Não, porque meu problema de mestrado foi assim, defendi minha dissertação de sopa, né? E nisso eu estava afastada da academia há bastante tempo, só nesse clima concurseiro, né? De estudando para concurso, que é diferente da rotina do pesquisador. Aí acendeu a luzinha, né? Eu disse, não, quero isso para mim também. Não tenho interesse de seguir a carreira docente, mas eu quero também dar uma contribuição enquanto pesquisadora na minha área. E aí estava afastada há bastante tempo da academia, disse, mas vamos tentar. E eu cheguei aqui em julho de 2013. Em janeiro de 2014, abriu o edital de seleção para o mestrado na UFRN. E
eu disse, eu quero pesquisar sobre o fazer profissional, sobre o exercício profissional do assistente social no ensino superior. Eu quero descobrir como é que as colegas desenvolvem o trabalho delas nas universidades. Só o nome da temática é bonito. É. Enorme também, né? E aí foi a primeira seleção de mestrado que eu tinha feito na minha vida. Nessa mesma época também abriu foi a primeira turma do mestrado, né, do programa de pós-graduação em serviço social da UERN. Eu digo, vou tentar os dois, que o que der certo, tô aqui no meio, entre um e outro vai dar, né? E aí passei nos dois. Passei na UFRN e passei na UERN. E para mim foi uma grande vitória. Eu disse, poxa, eu né, assim, estava afastada. Eu era a primeira da família com graduação, agora vou ser a primeira. Agora eu vou ser a primeira com pós-graduação também. E aí escolhi cursar na UFRN por morar em Natal, né? Para facilitar essa logística. Por quê? Mas você saiu liberada? Não, porque eu só tinha 6 meses de instituição. Você só tinha eu já ia dizer a única coisa que eu tinha direito era o horário especial do estudante. Isso. Onde a gente tem que compensar o horário. Mas, como eu gosto de coisas emocionantes, né? Para mim as coisas só funcionam com emoção. Como eu gosto de coisas emocionantes, 15 dias depois do resultado dos mestrados, né? Que eu tinha sido aprovada, eu descobri também que estava grávida. É nessa época que você foi para o mestrado. Eu estava grávida. E na primeira... estou muito feliz de poder compartilhar essa experiência aqui também, principalmente para incentivar nossas estudantes mães. Que a maternidade ela não seja limitadora. Né? Que as pessoas, que as mães, que as mulheres não encarem a maternidade como o fim de um sonho, ou como algo que dê limites, né? Que limite alguma coisa. É mais trabalhoso. É mais trabalhoso, mas não é impossível. Então, eu descobri que estava grávida. Na minha primeira aula do mestrado, a professora só me fez dizer assim, mulher, desista que não vai dar certo, não. Você não vai conseguir, não. Isso no mestrado de serviço social? Mestrado de serviço social em 2014. Nossa. Em outras palavras, e ainda disse assim, olha, estudante grávida no mestrado sempre dá problema. Sempre traz problema. Eu não vou esquecer nunca. Mas isso é muito bom, sabe? Não, isso nos dá motivação para dizer, é isso mesmo que eu quero e eu vou conseguir. Então foi muito desafiador, mas Deus sempre esteve ao meu lado. Mas essa mulher não era sua orientadora, não. Não era minha orientadora, muito pelo contrário, minha orientadora me acolheu muito bem. E nós conseguimos. E minha orientadora, assim, eu acho que ela foi mais ousada do que eu. Por quê? Aí em 2014 entrei no primeiro semestre, né, do mestrado, paguei ali naquele primeiro semestre. Enquanto Bia ainda estava no forninho, o nome da minha filha é Beatriz, Maria Beatriz, hoje ela tem 8 anos, me acompanhou, ela já tem mestrado em serviço social, né, já é mestre, né, me acompanhou durante toda essa trajetória. Então, assim, enquanto ela ainda estava no forninho, eu aproveitei para cursar as disciplinas que eu podia, sabendo que seria mais desafiador ainda depois do nascimento. Então, aconteceu também nesse período, no primeiro semestre de 2014, nós tivemos uma greve. Nós tivemos uma greve dos técnicos e os técnicos administrativos aderiram, né? Então... Foi quase 5 meses. Então eu tomei fôlego. Foi nessa época aí que eu tomei fôlego. Eu disse, pronto, é agora que eu vou adiantar o que eu tiver de adiantar. Eu terminei o doutorado nessa época aí da greve. Aí concluí o primeiro semestre. Voltei a trabalhar. Encerrou a greve e tal. Voltei a trabalhar, né, grávida e já na reta final da gravidez e cursando já algumas disciplinas do segundo semestre. E eu gosto muito de contar essa história, que eu tive uma gravidez muito ativa, apesar das adversidades, porque quando eu engravidei eu pesava mais de 100 quilos. E era uma gravidez, tinha tudo para ser uma gravidez de risco, por causa da obesidade, mas eu não tive nenhuma intercorrência.
Não tive... Maravilhoso. A minha gravidez nunca foi motivo para eu dizer, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou para a aula do mestrado. Não tive hipertensão, não tive diabetes gestacional, né? Porque eu sempre vi ali a mão de Deus cuidando de mim. E não estou romantizando a obesidade, não é nada disso. Né? Eu tinha tudo para desenvolver tudo isso, mas felizmente não foi assim. Então, assim, tive uma gravidez muito ativa. E Bia nasceu dia 2 de outubro, uma semana antes do que estava planejado. Foi normal? Não, porque eu não tive coragem. Sim, entendi. Mas foi o seguinte, eu vim trabalhar na segunda-feira, vim para Angicos trabalhar, voltei na terça-feira, no final do expediente. Na quarta-feira de manhã fui para a aula do mestrado e na quinta-feira de manhã Bia nasceu. Passei o dia assistindo aula e tal. Durante a madrugada eu entrei em trabalho de parto. Quando eu cheguei no hospital, ela tinha tudo para nascer normal. E aí a minha médica foi muito humana, sabe? Eu senti ali muita empatia, muito respeito pela minha vontade. Ela me perguntou, porque a gente tinha marcado uma cesariana, ela me perguntou, Fabrício, você quer evoluir no parto normal? Ou você quer cumprir o que a gente tinha estabelecido e ir para a cesariana? Eu disse, não, eu quero fazer a cesariana, né? E fui muito bem orientada. Disse, olha, pela sua situação, a recuperação da cesariana é mais complicada, para você é mais indicado o parto normal. Eu fui orientada, mas eu quis. Você teve todas as informações. Tive acesso a todos os prós e os contras, mas no final ela respeitou a minha decisão. Ótimo. Então, isso é muito importante, né? Então, Bia nasceu no dia 2 de outubro, inesperadamente, né? As coisas, o quarto dela nem estava pronto ainda, precisava lavar algumas coisas, não sei o quê, mas foi assim, que ela veio mesmo no olho do furacão, no meio de toda essa conjuntura, no meio de todo esse contexto. Então, quando ela nasceu, passei o período da licença, maternidade e tal, e só tive condições de retomar as atividades do mestrado 6 meses, quando ela estava com 6 meses, né? 6 meses após o nascimento. E nesse período... Então você trancou? Não, eu não tranquei. Eu não tranquei. Eu só não paguei disciplina durante esse período. Que eu já tinha adiantado, né? No primeiro período, no primeiro semestre. Aí tive que trocar de orientadora. E a orientadora, a minha orientadora, a professora Célia Nicolau, do Departamento de Serviço Social da UFRN, eu acho que ela foi mais ousada do que eu. Porque ela aceitou me receber com o meu projeto praticamente do jeito que tinha passado pela seleção. Porque o primeiro semestre eu me preocupei em cursar as disciplinas. E fui deixando o projeto ali de lado, né? Então, quando ela me recebeu, o meu projeto estava do jeito que tinha passado. Você não tinha evoluído no projeto? Eu não tinha evoluído no projeto. E ela acreditou em mim. Né? Ela acreditou em mim, disse, não vai dar certo. E fora que mudou todo o meu objeto. Eu estava me propondo a pesquisar sobre o exercício profissional na educação superior, mas a gente fez um recorte onde nós queríamos descobrir, né, queríamos investigar sobre a particularidade da dimensão educativa do exercício profissional do assistente social. Isso, eu estou vendo aqui. E essa foi uma provocação que eu tive quando eu cheguei aqui na UFESA. Porque a atuação profissional, como é até hoje, e não é só aqui na UFESA, em outras instituições, a nossa atuação profissional... ela é voltada, ela é muito requisitada para o atendimento das necessidades objetivas e materiais. O comer, o morar, todas as necessidades básicas materiais para se manter na universidade. E a minha provocação era, mas só isso não faz a permanência. É importante. Mas nós precisamos também olhar para as necessidades subjetivas.
né? Esse aluno ele está sendo acolhido, ele está sendo a sua diferença está sendo respeitada. Então isso começou a me incomodar muito. Olha, não vai adiantar a gente estar só dando bolsa e auxílio e nessa época o Campos Angicos não tinha restaurante nem moradia ainda. Olha, não dá pra gente só dar bolsa e auxílio e não ver. E fechar os olhos. E fechar os olhos para as outras necessidades. Porque ele pode ter moradia, ele pode ter restaurante, mas ele pode estar se sentindo desrespeitado em sala de aula. Ele pode ter um professor que não aceite chamar ele pelo nome social. Ele pode ter colegas de trabalho, ou de colegas de curso, que não aceitam aquela diferença, seja ela qual for. Seja ela por uma deficiência intelectual, seja ela por uma questão de gênero, seja ela por uma questão da diversidade humana. De toda a complexidade. Toda a complexidade humana. Eu disse, olha, não adianta a gente investir nisso e não olhar para esse outro lado. Então, o meu projeto de pesquisa foi para conhecer como é que essas atividades socioeducativas, essa dimensão educativa do exercício profissional do serviço do assistente social estava sendo materializado nas instituições federais de ensino superior no Rio Grande do Norte. Né? Esse é o meu recorte. Vendo aqui você falando da dissertação e vendo o título, né? Eu sempre já participei de várias bancas de mestrado, doutorado, TCC de graduação e tudo. E eu sempre penso que é o seguinte, o trabalho seja mestrado, doutorado ou TCC, eu acho que a maior função dele é mudar o autor. Entendeu? E você falando, eu percebi isso, eu quero enxergar isso, eu quero ver, e eu aposto que depois de você ter escrito esse trabalho, você tem outra visão, né, da assistência social, porque eu acho que desculpe, assistência estudantil, e eu lendo aqui, entendeu? Porque eu acho que essa é a função do trabalho. Primeiro, você se propôs a fazer o projeto, fazer a pesquisa e para mudar o seu pensamento. Aí o seu pensamento você mostra para o mundo. E eu percebi isso muito claramente você falando agora, né, do seu trabalho, porque eu só estou lendo o título. Mas agora você explicando tudo, a gente percebe isso. É óbvio que existem vários entraves para que essa dimensão do trabalho do assistente social ela não se materialize a contento ou como deveria ser. Existem vários entraves, a exemplo da grande demanda de estudantes por bolsas e auxílios. Às vezes a gente nem finalizou todas as pendências e as demandas de um processo seletivo, a gente já inicia outro, né? Equipes insuficientes, como é o meu caso. Aqui em Angicos nós temos um assistente social, então eu não consigo desenvolver tantas atividades socioeducativas como eu gostaria. Mas nós estamos sempre tentando ali, na medida do possível, fazer essas mediações, fazer o que é possível, né? O que está dentro das nossas possibilidades. Então, consegui concluir a minha dissertação dentro do prazo dos 24 meses do programa. No último mês, Stephenson... Toma, professora com falta de empatia. Eu tinha que defender até dia 31 de agosto de 2016. Sim. Em julho, dia 1º de julho, eu completei 3 anos de UFESA. Então, por ter completado esses 3 anos, eu consegui 1 mês de afastamento total para terminar a minha dissertação. Então, consegui, nesse prazo de 1 mês... concluir a versão final, integrar... A gente tem direito a cada 3 anos, tem direito a 1 mês, é assim? Não. Essa aí é a licença capacitação. Isso. Essa licença que eu tirei foi a licença para qualificação mesmo. Entendi. A licença total. Então, consegui. Bia tinha 1 ano e pouquinho já. Ia fazer 2 anos em outubro. Eu defendi em agosto. E foi muito gratificante. Foi uma experiência incrível. E eu quero deixar essa mensagem aqui para todas as mães, as nossas mães estudantes, ou técnicas, ou docentes, enfim, que a maternidade não seja encarada como algo limitador. Obviamente, às vezes a gente precisa dar um passinho para trás para poder dar 2 lá na frente. Mas pegar impulso. Isso, para pegar impulso, mas que ela não seja limitadora. Não. E até hoje, eu ainda não consegui entrar no doutorado, porque eu digo que eu estou me curando da ressaca.
Eu tô me curando da ressaca. A festa foi grande? Né, de concluir um curso de mestrado com uma criança pequena. Obviamente que eu tive muito apoio do pai da minha filha, da família, da família. Apesar de algumas pessoas, alguns familiares ficavam muito preocupados comigo. Eles diziam assim, mulher, deixa isso pra lá. Mulher, tá vendo que não vai dar certo? Aí era que eu queria. Agora é que eu vou. Teimosa mesmo. Agora é que eu Você vou. tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos. Você é mais nova? Eu sou a do meio. Você é do meio? Eu sou a do meio. É a do contra. Eu nem concordo com esse. Eu tenho um irmão mais velho, mora em Caicó. E tem uma irmã mais nova, mas é 1 ano de diferença, né? Fabiola, que é minha grande parceira, minha grande amiga, minha irmã. E aí tiveram colegas meus da mesma turma que não conseguiram concluir no prazo dos 24 meses por outras questões, né? Obviamente que cada um tem suas dificuldades, mas para mim foi uma grande vitória. E eu digo que eu não fiz de qualquer jeito. Ah, Fábio, você terminou em 24 meses, mas que qualidade ficou o seu trabalho? Você perguntou aí, botou o chat GPT, ele fez, porque nem existia, né? Lá e pronto. Mas que qualidade é essa? Eu digo que meu trabalho teve uma qualidade satisfatória e eu devo isso à minha orientadora, obviamente, enfim, mas eu dei o meu melhor. Então, não me curei da ressaca ainda para entrar num programa de pós-graduação do doutorado, né? Mas quem sabe? Tentar ir pro Natal novamente. Mossoró tem? Mossoró não. Não, mas nem parecido um doutorado? Não, é porque eu quero na área de serviço social mesmo. Porque pode ser correlato ali. Eu quero na área de serviço social mesmo. Né? E aí, voltando para a história lá, né, que eu disse que era importante ter falado da minha atuação na assistência social, em outra política, e voltando para a minha atuação hoje na assistência estudantil. Aquela frustração de não ver os resultados do meu trabalho, da minha prática profissional, eu consegui reverter isso quando eu cheguei na UFES. Porque a cada estudante que eu vejo concluindo o curso, colando grau, chegando ali naquele auditório, recebendo o canudo, ali é a minha vitória. Por isso que eu faço muita questão de participar das colações de grau, né? Já peguei até briga, porque eu também quero um assento reservado, assim como os docentes, eu quero um assento reservado também. Tem que providenciar esse assento aí. Não, mas a Simara já sabe, a gente já tem mudado isso. Que ótimo, né? que Nas ótimo. das últimas, eu faço questão de participar, porque ali é o ápice da materialização do meu exercício profissional. Eu tomo o sonho de cada um desses meninos como o meu sonho também. Manter eles aqui. E não só manter, mas manter com qualidade, com um mínimo de saúde mental. É o meu compromisso e é um sonho que eu abraço. O pessoal diz que eu sou mãe do pessoal da moradia estudantil. Não sou. Não sou que mãe. Fique claro. Que fique claro. Não sou mãe de ninguém. Aliás, né? A minha filha é Bia, minha filha é Maria Beatriz e sou mãe de um pet também, de um gato. Fora eles dois, eu não sou mais mãe de ninguém, que fique claro, tá? O pessoal diz que eu sou a mãe do pessoal da moradia. Não sou. Tenho um carinho muito especial por cada um. Acredito. Sei o nome de todos, mas não sou mãe, né? Assim, essa relação é nesse sentido. A minha relação com eles é uma relação profissional de dizer assim, vai dar certo. O sonho de vocês é o meu sonho também. A gente vai conseguir juntos. Mas eu entendo eles no seguinte sentido. Por exemplo, eu morei na residência da ESAN na época. E não tinha assistência estudantil como é hoje. Não tinha. Mas tinham 2 mulheres que trabalhavam... Não, eu acho que uma era assistente social. Mas ela trabalhava cuidando da vila acadêmica. Você conhece a vila? Lúcia. E o outro nome era outra. Lúcia e Fátima. Não sei se a Lúcia está hoje ainda. Não, ela se aposentou. Se aposentou. Mas tinha a Fátima também. E a gente fez uma amizade tão grande, né? Que quando eu passei como técnico... Né? Eu fui técnico administrativo lá em Mossoró. Que bom, você está trabalhando com a gente. Mas antes disso, eu tinha uma amizade tão boa que ela me chamava para ensinar matemática para os filhos e filhas dela. Você acredita? Antes eu fui professor de cursinho, né?
Mas antes disso, minhas primeiras experiências como professor, assim, né, foi dar aula de reforço para os filhos e filhas de Fátima e Lúcia. Que você chegou a conhecer, né? Aí você falou sim. a Lúcia. Quando eu cheguei, em 2013, ela ainda estava na ativa. Ela ainda estava na ativa. Hoje ela está aposentada e nós temos outras profissionais, né? Desde 2010 que a UFES passou por essa expansão, acompanhou essa expansão da inserção de assistentes sociais no ensino superior. E a única assistente social que a UFES tinha era a Lúcia. Ah, eu sabia que ela era, eu não tinha certeza. Ela era a única. E tinha Maria José também, só que Maria José, quando eu cheguei, Maria José já tinha saído. Então só estava Lúcia. Lúcia segurou a peteca da PROAI por muito tempo. E aí em 2013, com esse concurso, que foi assim um marco, né, de 2011, aí veio o Carmen, veio Janaína Holanda, Kênia. Fomos nós 4 desse concurso. Aí no ano seguinte teve um novo concurso. Aí vieram Lady Lane, Deise e Carol. E aí, nessa época, né, que eu também fiquei sem entender, assim, porque eu era para Pau dos Ferros, eu não sei porque a prioridade era Pau dos Ferros, mas terminei, vim para Angitos e Pau dos Ferros ficou desassistido. Aí quando as meninas chegaram nesse novo concurso foi que elas foram para lá, né? Lady Lane que foi para Pau dos Ferros, Carol foi para Caraúbas. E no ano seguinte, ainda teve um outro concurso que veio Luana. E agora nós temos Viviane também, que foi desse mais recente, o concurso mais recente. Nesse sentido aí eu tenho 2 perguntas. Só tem mulher em serviço social? É um curso... Porque você só falou, vocês estão que entrar agora, todas foram mulheres. É um curso essencialmente feminino, né? Feminino, mas isso tem mudado ao longo dos anos. Nós já temos bastante profissionais do sexo masculino atuando. Inclusive, eu tenho colegas da minha turma de graduação que são homens. Inclusive, um deles é docente hoje na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Henrique, que é da minha década perdida. Né? Assim, a minha turma da faculdade, a gente tinha aquele grupo... Tem uns grupinhos, né? Se formam uns grupinhos. E o meu, a gente se intitulava A Década Perdida. Porque eram aquelas pessoas que diziam assim, esse grupo aí, esse aí. E hoje, hoje todos nós, né? Grupinho. Os componentes da Década Perdida, todos conseguiram se inserir no mercado de trabalho. Que ótimo. Né? Todos são concursados. E estamos muito bem obrigada, né? E a gente tá aí para provar que a década perdida foi a década que deu certo. Pode terminar. Tem uma professora, a professora Mirla, que foi minha orientadora na graduação também. Sempre que a gente se encontra em algum evento, que eu estou apresentando trabalho ou alguma coisa assim, ela sempre frisa isso, né? Que nós somos a década perdida que deu certo e que ela tem muito orgulho disso e não sei o quê. E é muito, muito legal isso tudo. Minha outra pergunta já em relação à assistência estudantil aqui na UFESA. Você falou, vai na colação de grau, faz parte do processo, mas nem todo mundo fica contente. Como é que você lida com esses problemas, com as críticas? Como é que o setor... Porque não é só você que seleciona. Porque as pessoas podem pensar que é só Fabrício. Não é. É uma comissão, não é isso? Então, como é que vocês lidam com isso aí? Então, Stephenson, o nosso processo seletivo da assistência estudantil da UFESA, ele é composto por um questionário socioeconômico e a comprovação documental de algumas situações. Então, na verdade, o nosso trabalho, o trabalho da equipe de assistência estudantil é conferir, fazer a conferência se a documentação apresentada está coerente com a situação declarada pelo estudante. É mais uma conferência documental. E o próprio CIGA quem faz o ranqueamento. Então, não somos nós que escolhemos, é esse.
Existe uma fórmula numérica, uma fórmula matemática. Chegar, dar os pesos para cada situação, aí ele faz o cálculo no modelo dele e dá o ranking. Pronto, isso eu não sabia. É exatamente assim. Então, a equipe de assistência estudantil faz a conferência e nós também incluímos no processo as entrevistas sociais, porque o aluno ele tem muita dificuldade de interpretação do questionário. Então, às vezes, ele começa dizendo uma coisa, quando é lá no final ele já está dizendo outra. Então, essas entrevistas, elas servem justamente para dar uma coerência ao questionário e para a gente compreender melhor a realidade. Obviamente que não existe recurso para atender a todos os estudantes e realmente gera essa insatisfação. Para você ter uma ideia, Stephenson, nós, por estarmos localizados no semiárido nordestino, que culturalmente já é uma região de uma grande vulnerabilidade social, isso por si só já justifica a necessidade de um auxílio financeiro para ajudar nessa questão da permanência. Mas para você ter uma ideia, o Programa Nacional de Assistência Estudantil diz que os estudantes elegíveis aos benefícios da assistência estudantil são aqueles com renda per capita de até um salário mínimo e meio. Isso hoje em dia dá em torno de R$ 1.800. Um salário mínimo e meio por pessoa, né, per capita. A renda do grupo familiar dividido pelo número de pessoas. Então, por pessoa tem que dar aí R$ 1.800, né, por aí. Os estudantes que são beneficiados, que ficam dentro das vagas ofertadas, eles não chegam a R$ 200 de per capita. Então, é o que a gente chama de seletividade e focalização das políticas sociais. Em razão do recurso, do orçamento insuficiente para atender todos que estão dentro do perfil, é necessário afunilar, né? Fazer esse funil para que os mais necessitados, e aí eu faço aqui um esclarecimento também, que vulnerabilidade social não é medida apenas através de renda. A renda é um dos indicadores. Então, existem muitos outros fatores que indicam vulnerabilidade social. Número de membros da família, situações de saúde, situações de moradia, né? Doença, várias questões, que não é só a renda. Por isso que existe um questionário socioeconômico quando a gente pergunta sobre várias coisas, sobre várias situações. Então, obviamente, existe a insatisfação daquelas pessoas que não ficam dentro das vagas. A gente vai tentando fazer as mediações. Olha, não conseguimos lhe atender dessa forma, mas a gente consegue uma gratuidade no restaurante universitário. Perdi o prazo para moradia, né? Não consegui me inscrever, sei lá o quê. A gente vai tentando fazer as mediações, a gente vai tentando ajustar para que esse aluno não se evada, né? Para que ele consiga permanecer. Então, é dessa forma que a gente vai tentando lidar. E também uma coisa que eu sempre digo para eles: não se acomodem e não esperem apenas pelos benefícios da assistência estudantil. A universidade tem várias outras possibilidades. Programas de extensão, monitoria, PET, PIBID, bolsas de pesquisa, residência pedagógica. Não se acomodem, né? A assistência estudantil, o próprio nome já está dizendo, é um benefício assistencial. Procure também outra coisa que vá desenvolver outras habilidades, né, que vá contribuir com a sua formação, né? E aí a gente vai tentando fazer essas mediações nesse sentido. A gente não conseguiu atender daquela forma que seria mais viável, mas vamos ver como é que a gente consegue atender aqui dessa outra forma, né? E aí é assim que a gente tem tentado atuar. Então, hoje, Stephenson, fazendo um contraponto do ensino superior que eu ingressei lá em 2003, ou até mesmo quando eu cheguei aqui na UFES em 2013, que nós tínhamos apenas o programa de bolsas e auxílios financeiros. Hoje, e desde 2019, nós temos o restaurante universitário
e a moradia estudantil, que são equipamentos importantíssimos de assistência estudantil. Então, eu digo que a assistência estudantil está estruturada em 3 eixos. Equipamentos de assistência estudantil, que nós temos RU, moradia e a quadra poliesportiva, que também como um equipamento de assistência ao estudante. Nós temos as bolsas e os auxílios financeiros e nós temos o atendimento especializado, que visa justamente atender essas necessidades subjetivas, seja de forma coletiva ou de forma individual. O atendimento especializado é onde justamente nós tentamos fazer o diagnóstico daquela situação que tem sido um entrave à permanência do estudante. Olha, não estou conseguindo ficar porque o meu professor, e aqui são situações hipotéticas, tá? Não é que a gente tenha se deparado com isso, né? Mas são as mais diversas situações que você imaginar. Mas pode acontecer olha, não estou conseguindo permanecer porque o meu professor ele não respeita o meu nome social. O meu nome social está lá, ele sabe que eu adotei nome social, mas por acaso aparece lá na lista da frequência o meu nome civil e ele insiste em fazer a chamada, me chamando pelo meu nome civil. Eu tenho até uma dúvida disso aí. Aparece, na chamada vai aparecer qual o nome? Não, é para aparecer o nome social, porque faz a alteração lá no... Aí depois aparece. Lá no CIGA. É para aparecer o nome social. Mas, sei lá, por uma questão até de não concordância da pessoa. Não aceito chamar essa pessoa assim, vou chamar pelo nome que é o nome verdadeiro dele. Enfim, olha, você pode até pensar assim, mas essa é uma situação difícil de acontecer, mas não é impossível. Não. Até porque o nome da pessoa é o que identifica ele o resto da vida. Então, ele não quer ser chamado de um nome que ele não se sente pertencido àquele nome. Isso. Ele não se reconhece. Não se reconhece, naquela identidade. Naquela identidade. Não, tem que chamar pela... E outra situação também, um aluno que está dentro do espectro autista e ele não consegue, para ele é insuportável estar em sala de aula. Para ele é insuportável o barulho que a turma faz. Para ele é insuportável ter que apresentar um trabalho em grupo. Então, o serviço social junto com a psicologia, né, no atendimento psicossocial, ou então até mesmo separadamente, nós vamos tentando fazendo as mediações para ver o que é possível de atenuar, de amenizar o sofrimento daquela pessoa, né? Para que estar na universidade não se torne insuportável, não extrapole os limites, né, dele, porque isso também é permanência, isso também é favorecer a permanência. Então, por isso que eu me senti muito motivada, muito provocada a estudar sobre as necessidades subjetivas, né, sobre essa questão, porque às vezes não adianta estar lá na moradia, ter um teto, né, vir para o restaurante, ter a gratuidade, mas ser insuportável estar em sala de aula. E você está num canto insuportável, é insuportável. É insuportável. Então, eu usei muito essa palavra, mas é esse o sentimento de algumas pessoas que passam pelos atendimentos especializados, né? Olha, está insuportável para mim, é insuportável. Então, aí a gente vai utilizando de algumas estratégias para minimizar essas situações. Então, hoje, a assistência estudantil ela está estruturada dessa forma. Hoje, eu sou uma pessoa realizada porque eu consigo ver o resultado da minha prática profissional. E aí, eu acho que eu estou sendo também um pouquinho egoísta, porque também não é só a prática profissional do serviço social que possibilita essa permanência, que possibilita esse resultado. Faz parte do processo, né? Assim como os outros servidores que estão inseridos na COAI, assim como o setor de psicologia, assim como os outros profissionais, desde as estagiárias. Todos são parte muito importante nesse processo. Quero aproveitar também para dizer como é que a COAI, por quem que a COAI é formada hoje, né? Nós temos... Hoje eu acumulo a função de assistente social e de coordenadora de assuntos estudantis, que foi, por muito tempo, conduzida por Luiz Eduardo. Luiz foi coordenador de assuntos estudantis cerca de
6 a 7 anos. E em 2021 ele se afastou para fazer o mestrado. Terminou recentemente. Foi. Retornou recentemente. E ele me confiou essa missão de dar continuidade ao trabalho que ele vinha desenvolvendo na coordenação. Desde 2021 que eu estou como coordenadora. Aí nós temos Luan, que é o psicólogo. Também Ele chegou faz pouco tempo, né? Recente. Luan chegou ano passado. Antes dele era qual era o nome? Wilson. Wilson, isso. O Wilson esteve ontem lá em Mossoró falando sobre autismo no ensino superior. É um grande colega, muito competente, inteligentíssimo, uma pessoa que eu tive muito prazer de trabalhar. E hoje está lá em Mossoró, foi removido. Então, temos Luan, temos Pablo. Pablo toma conta da fiscalização do restaurante universitário. E nós temos a nossa equipe de estagiária, que é Dani, do curso de Pedagogia, e Lívia, que é do curso de CIT. As duas são residentes da moradia estudantil, mas essa escolha foi aleatória, elas participaram de um processo de seleção para estágio, né? E estão contribuindo com a COA. Então, é a soma de esforços de toda essa equipe que possibilita a realização dos sonhos dos estudantes do Campus Angicos. Eu digo que são realizações do sonho porque foi dessa forma que eu encarei a minha graduação. Saí lá de Caicó, quando tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas eu desafiei os meus limites e da minha família também, né? Trouxe muita preocupação, muita dor de cabeça para conseguir me manter lá. E a realização da minha graduação foi um sonho. Eu imagino que seja assim para muitos estudantes também. Também passam por situações muito adversas. Nós temos estudantes de várias são em maior número aqueles do estado do Rio Grande do Norte. Região do Seridó, nós temos uma colônia. Nós temos uma comunidade caicoense. E eu trato com muito carinho. Sem distinção, obviamente. Sem distinção, que fique claro. Mas eu tenho muito carinho pelos estudantes de Caicó, porque me vejo muito neles quando saí de casa para vir para uma outra cidade estudar. Então, nós temos uma comunidade caicoense. Apesar de serem em maior número os estudantes aqui do Seridó e do Rio Grande do Norte, mas nós temos estudantes de várias regiões do país. Na moradia, por exemplo, nós temos 2 do Rio de Janeiro. Né? Então, sair da sua casa, se desafiar para vir aqui e concluir, com certeza, a realização de um sonho, a concretização de um desafio. E eu me sinto muito feliz nessa condição hoje. Sou muito realizada profissionalmente por ver tudo isso acontecer, por ter essa responsabilidade. Mas a atuação na assistência estudantil, ela também não é só flores. Ela é muito desafiadora, principalmente na administração dos equipamentos sociais. A moradia e o RU, assim, demandam muito do nosso tempo, porque são questões burocráticas, solicitação... E questões essenciais, né? Moradia e alimentação. As questões, principalmente de infraestrutura, que nós temos um grande apoio da coordenação de administração, planejamento e infraestrutura aqui do campus, que é coordenada pelo Haroldo, e da própria direção também, assim, sempre atendendo às nossas solicitações, viabilizando as necessidades, mas é muito desafiador. Tem muita coisa assim que ainda é concentrada em Mossoró, então tem que pedir lá para vir, não sei o quê. E às vezes são coisas urgentes que não dá para esperar, mas assim a gente vai tentando fazer, matando um leão por dia. Algumas pessoas não têm a compreensão desses trâmites e acham que falta de boa vontade nossa em resolver, acha que é inércia nossa, quando não é. Né? Então, nós somos grandes parceiros dos estudantes. Do próprio movimento estudantil, sempre me coloquei à disposição para estar dialogando, para estar tentando, na medida do possível, atender a todas as necessidades, que nem sempre é possível. Né? E esse é um grande desafio de estar na coordenação, de estar nesse papel de coordenação.
Mas é isso. Oi, Fabrícia, para a gente encerrar, quero fazer umas considerações aqui antes dela falar por último, que é a seguinte, eu já tinha tentado convidar a Fabrícia lá no início do podcast, mas ela estava de férias, né? Aí outras pessoas já tinham falado comigo, não, chama a Fabrícia, não, o tempo dela vai chegar, vai chegar, né? Então é isso, Fabrícia, aqui para a gente encerrar, que eu gostaria de dizer alguma coisa. Stephenson, eu me senti provocada com o convite de estar participando do podcast, e principalmente por essas suas colocações. Olha, já tinham indicado você, sim. Já tinham dito para você vir, não sei o quê. E eu fiquei me perguntando, eu disse, o que é que o povo quer? O que é que se quer saber de Fabrícia? Né? O que é que Fabrícia tem a contribuir? E eu trouxe essas situações da minha trajetória enquanto estudante, enquanto profissional, enquanto mãe. E eu espero muito assim que consiga, de alguma forma, inspirar alguém que esteja desmotivado, que esteja pensando, não vai dar certo mesmo, né? E que a partir dessa minha experiência, que se sinta motivado. Não, sempre é um jeito. Se não é por aqui, vamos por esse outro lado aqui. Porque eu, em vários aspectos, eu era aquela pessoa assim, que tinha tudo para... aí não vai rolar, não. Né? E eu me sinto uma pessoa vitoriosa. E eu ainda estou no meio da caminhada. Tá no meio, pois é. Ainda tem coisa para realizar, né? Eu ainda estou no meio da trajetória, tenho muitos sonhos, tenho muitos projetos ainda a serem realizados. E se eu conseguir ter inspirado minimamente alguém, eu já estou feliz, e eu acho que essa participação valeu a pena. Então já começou por mim, que eu já fiquei mais inspirado hoje. Que bom! Eu adoro ouvir podcast. É um hobby quando eu estou fazendo meus serviços domésticos. Apareceu uma loucinha ali para lavar, eu já vejo qual é o episódio novo do Morreu Maria Preá. Né? Então, obrigado. Espero que seja prazeroso também para as pessoas ouvirem um pouco da minha... Então, é muito desafiador hoje conciliar a rotina da maternidade com as atividades profissionais. E esse é um processo que eu venho construindo, porque para a mulher é muito difícil estar no mercado de trabalho e conciliar com as atividades domésticas, maternas, e ainda mais estar no mercado de trabalho a quase 200 quilômetros da sua casa. Então, toda semana eu deixo minha filha em Natal com o pai dela e venho trabalhar. E por muito tempo eu carreguei esse peso nas costas, de dizer assim, né? E até de pessoas que apontavam, mas você deixa sua filha, você passa a semana longe da sua filha. E eu entendo que nós somos seres humanos que temos diversas atuações, né? Existe a Fabrícia mãe, existe a Fabrícia amiga, existe a Fabrícia filha e existe a Fabrícia assistente social também. Então, estar aqui hoje cumprindo com uma carga horária de 40 horas semanais, que é a carga horária do técnico administrativo em educação, não quer dizer que eu estou abrindo mão da minha filha, não quer dizer que eu abra mão da educação e dos cuidados com ela. Mas quer dizer que, para eu cuidar dela também, eu também preciso exercer uma outra área da minha vida, que é a Fabrícia profissional, que me realiza tanto. Que é uma forma de cuidar também da sua filha, né? E ela, desde ela pequenininha, ela tem 8 anos, então quando ela nasceu, como eu contei, eu já trabalhava aqui. Desde pequenininha eu tenho mostrado a ela a importância da gente fazer o que gosta, da gente ter compromisso e responsabilidade com o que faz, né? Então, é uma situação adversa, mas que nunca me desmotivou a fazer o que eu gosto e nunca diminuiu o meu compromisso com os estudantes do Campus Angicos. É desafiador, mas também é gratificante. E a gente vem construindo esse entendimento junto com ela.
Toda segunda-feira é um parto, né? Às vezes eu tô na estrada, eu até compartilhei isso no meu Instagram, um diálogo que eu tive com ela segunda-feira. Quando eu tava vindo, aí ela me ligou e eu o sinal ruim, né? Aí eu falei com ela, filha, mamãe tá na estrada. Ela disse, não, mas eu só queria dizer que eu já tô com saudade. Te amo muito, mãe. Né? Então, a gente vai tentando construir essa relação. A ausência física não significa ausência. Eu sou muito presente na minha filha. Nós somos muito parceiras. Todo final de semana nós fazemos nossas programações juntas. E isso não me diminui enquanto mãe. Estar aqui 40 horas semanais não quer dizer que eu não a acompanhe, que eu não veja minha filha crescer e que eu não esteja participando e tenha um vínculo fortalecido com ela. Como você destacou sempre de toda a nossa conversa hoje, né? Não é um limitante. Ela não limita você estudar, trabalhar, né? Fazer sua pós-graduação e tudo. Nunca foi. Na realidade, nunca foi. Nunca foi e nunca será. E é isso que eu ensino a ela todos os dias, que ela não se limite. Principalmente pela condição de ser mulher. Né? Hoje é muito difícil ser mulher nessa sociedade, mas nós estamos aí para provar que é possível e que nós temos a força de um leão para vencer todos os dias as batalhas. Quero agradecer demais a oportunidade de ter vindo aqui. Como eu disse, é meu hobby preferido. É ouvir podcast fazendo minhas atividades domésticas. Aparecer ali uma loucinha para lavar, eu já estou vendo quem foi o convidado do Morreu Maria Preá. Da semana. Toda quarta-feira, meio-dia. Também eu ouvia muito um programa da professora Enay, idealizado pela professora Enay, Mulheres na Ciência, que entrevistou várias profissionais aqui do Campus Angicos. Então é meu hobby. Espero que gostem de me ouvir hoje aqui trazendo essas experiências, mas tudo foi muito gratificante, faria da mesma forma e estou no meio de uma trajetória. Ainda existe muita coisa para ser trilhada, ainda tenho muitos sonhos, muitos objetivos e não chegou o momento ainda de eu trabalhar mais perto de casa, de estar mais próximo da minha família, mas esse momento vai chegar. Vai chegar. Tudo tem o seu tempo. Justamente. E enquanto isso eu vou dando o meu melhor aqui. Vou dando o meu melhor aos nossos estudantes, à comunidade acadêmica no geral. E é isso. Oi, gente. Obrigado, Fabrícia. Esse foi o Morreu Maria Preá Podcast. Até mais, gente. Valeu.